Oi pessoal, sou o Márcio e a apresentação de hoje é intitulada Faça Coisas que Não Escalam. Ela é baseada e inspirada na apresentação Do Things That Don't Scale, de Paul Graham. Mas quem é o Paul Graham? O Paul Graham, ele é um investidor, empreendedor, programador, mentor, cofundador do Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, instalada na Baía de São Francisco, no Vale do Silício, Califórnia. Essa apresentação sendo inspirada no trabalho do Paul Graham, você vai encontrar em anexo não só os slides, mas também o link do artigo original em inglês e o link para uma tradução do artigo, tá certo? Então vamos lá começar. Bom, o primeiro ponto, eu chamei aqui de máquina do tempo, tá? É um convite para você empreendedor, cofundador ou líder que está trabalhando numa startup. Convite para voltar no tempo e se familiarizar com a ideia do que é uma startup de fato. Tá? Uma startup não é uma empresa. Segundo Steve Blank, tem uma grande diferença entre uma startup e uma empresa, certo? Uma startup é uma entidade que está em fase de descoberta. Ela ainda não encontrou o equilíbrio entre o seu produto, o serviço e o mercado. Ela, estando em descoberta, ela está aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo sobre o modelo de negócios. Porque ela quer encontrar um modelo de negócios que seja repetitivo e escalável. Pelo menos esse é o contexto da startup que eu estou falando aqui nessa apresentação. Diferente de uma empresa, certo? Uma empresa já encontrou. Então ela tem um modelo de negócios, ela encontrou uma relação, o equilíbrio produto-mercado. Então ela tem que se preocupar, sim, em sustentar isso. Crescer, sustentar, muitas vezes também se revitalizar problemas das empresas. Não é a questão hoje, tá? O mundo da startup, voltando no tempo, se você girar o seu controle, e voltar no início dessas empresas incríveis que nós estamos vendo hoje, muitas delas eram ideias ridículas, que normalmente as pessoas ignoram. E é importante, não só, obviamente esse conceito, muitos empreendedores já ouviram, mas nós temos que nos lembrar disso. É extremamente importante esse exercício, porque é muito fácil cair na tentação de apresentar, nós nos portarmos como empreendedores que trabalham em empresas grandes, acelerar demais, investir em certas ações que são típicas de empresas grandes. Então é muito fácil cair na tentação de fazer isso. A ideia dessa apresentação toda aqui é: não faça isso, certo? Faça as coisas que não escalam. Mas, por outro lado, qual que é a mensagem? Isso é o puxão de orelha de Paul Graham. Mas qual é a mensagem aqui? Vamos aprender. Antes de escalar, vamos aprender. Nesse sentido de voltar no tempo, eu gostaria de falar de um exemplo de uma empresa, ou seja, de uma empresa hoje, uma startup na época, que fez dessa forma. Decidiu aprender. Então, o Nirav Tolia é o cofundador de uma empresa chamada Nextdoor.com. Essa empresa não existe hoje no Brasil. O que é o Nextdoor.com? Seria a portaalado.com, É o site, a rede social da vizinhança. Pensa assim na rede social do seu bairro, a rede social do seu condomínio. E essa empresa, o Nextdoor.com, ela começou dessa forma. Esses empreendedores já haviam falhado, já haviam executado uma empresa de uma outra forma, com uma outra abordagem. Nós chamamos aí, seria a abordagem da década de 90, em torno na virada do milênio. Mas, na segunda chance que eles se deram, quando o Nirav estava prestes a devolver o dinheiro que eles tinham para os seus investidores, eles receberam a oportunidade de tentar de novo. Mas quando eles decidiram tentar de novo, eles decidiram aprender. Certo? Então eles fizeram vários experimentos. Dos vários experimentos, eles decidiram nessa ideia, que é a rede social da vizinhança ou rede social do bairro. E ao contrário de sair implementando, fazer o aplicativo, o servidor, todas as coisas que empresas grandes fazem, o pessoal do Nextdoor.com decidiu aprender, fazer as coisas que não escalam.
Com isso, eles conseguiram identificar os pontos importantes na fase do desenvolvimento da startup, antes de adquirir mais velocidade. Por exemplo, qual é o meu segmento de consumidor ou de usuário? Qual é o perfil do usuário ideal que vai ser meu aliado no início? Quais são as funções essenciais de várias funções que vários usuários podem pedir? Quais são as essenciais? A estratégia é, para cofundadores, para uma startup, identificar o mínimo de recursos, tal que você tenha o máximo de eficiência, o máximo de retorno. Nesse sentido, diante aí de uma quantidade grande de possíveis ideias, recursos que você colocaria aí na sua empresa, você precisa identificar com os seus melhores usuários quais são os recursos ideais que servem ao maior número possível de usuários. Além de tudo, ainda saber se é promissor. Porque você pode ter um número inicial de usuários, mas aquilo não representar o mercado lá na frente. Esse tipo de aprendizado é pertinente nessa fase, que foi o que Nextdoor.com fez. Então eles, por exemplo, trabalharam em criar suas primeiras 190 vizinhanças, ou bairros, vamos falar assim. Eles trabalharam com seus primeiros 190 clientes ou usuários líderes, esses usuários especiais. Eles não fizeram um sistema complexo. Eles entregaram um mínimo de recursos. Eles ligavam para essas pessoas no telefone. Eles trabalharam fazendo entrevistas qualitativas, estabelecendo conversas, respondendo aos anseios desses primeiros usuários. Isso é, por exemplo, são alguns exemplos aí de fazer coisas que não escalam. Bom, vamos falar de fragilidade. Qual que é o problema? É que empreendedores e cofundadores que estão trabalhando em suas startups, eles não reconhecem ou aceitam a ideia que uma startup é de fato frágil. E essa é uma questão de permissão. Nós temos que nos permitir a situação de sermos frágeis. Uma startup, ela é extremamente frágil. Então ela pode não existir a qualquer momento, é um ponto de vista, ou ela pode cada vez mais existir. Se nós aceitarmos a ideia de fragilidade, nós podemos nos colocar numa melhor situação de aprendizado e entender as reais chances de eventualmente existir diante de um mercado e entrar na zona da inovação, entrar na zona de ser escalável, de encontrar um modelo de negócio, etc. Então é extremamente importante entendermos isso. E obviamente isso tem a ver com essa questão de voltar no tempo. Porque se você olhar para as grandes ideias, todas elas eram extremamente frágeis naquele momento inicial. Vou colocar aí o caso do Airbnb, onde seus cofundadores desistiram da ideia por cerca de 4 meses. Eles decidiram criar um site onde estudantes pudessem encontrar outros estudantes para que eles pudessem montar suas repúblicas. Né? Uma espécie de marketplace para montar repúblicas. Depois de cerca de 4 meses, eles voltaram a fazer a ideia do Airbnb. Então tá tudo bem estar na situação frágil. É ali que é a zona de aprendizado. É essa situação, o estágio onde os cofundadores podem realmente fazer o dever de casa. Diferente de cofundadores que querem forçar a situação para que eles se coloquem no que é visto como uma situação forte. Então, eu já tenho que conquistar esses atributos que me colocam como sendo uma empresa grande. Eu preciso de dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu vou ter força. E com dinheiro eu vou arrumar tudo que está errado hoje. Então, ao contrário disso, né? Nossa missão de hoje aqui é olhar para as questões não escaláveis, envolvendo o máximo de aprendizado. E a situação de fragilidade é ótimo, de fato. Então não é só real da história
das grandes ideias, das grandes startups, empresas que foram startups extremamente frágeis, mas é também o local que você quer estar, uma situação de extrema vulnerabilidade que é ótimo para empreendedores. Ainda dentro de fragilidade, eu vou colocar um outro exemplo do Airbnb, que foi a situação quando seus cofundadores Brian Chesky e Joe Gebbia, eles foram para Nova York. E lá eles se tornaram fotógrafos profissionais, onde eles visitavam os seus primeiros 30 clientes de Nova York. Onde eles começaram a tirar fotos para deixar os apartamentos mais bonitos e elegantes, para que os usuários pudessem eventualmente ter interesse em ficar nesses apartamentos. Mas muito mais que isso, eles conseguiram a relação direta de aprendizado com esses seus clientes iniciais. Mas qual a questão dentro de fragilidade? É que aquilo não parecia definitivamente para eles a rota do sucesso, porque era contrário ao que até então estava sendo feito no Vale do Silício, que era simplesmente a opção de ficar no Vale do Silício implementando um site lindo com todos os recursos e deixar que os usuários pudessem subir suas próprias fotos. Bom, vamos falar de recrutamento. Primeira coisa, ficar parado não faz aparecer usuários. Então isso já vai naquele ponto que existe uma tendência de que fazer os sistemas, trabalhar na imagem, trabalhar na marca, deixar o sistema mais completo, colocar muito mais recursos e lançar, poderia fazer um barulho no mundo e as pessoas automaticamente iriam descobrir o seu serviço, o seu produto. Mas nós estamos considerando aqui o outro lado. Você não fez nada disso, você não quis simplesmente lançar, mas ficar parado não vai resolver nada. Então você realmente vai começar a recrutar as pessoas. Vai recrutar no modo manual, vai recrutar fazendo as interações e iterações com os seus primeiros clientes, seus primeiros usuários, visando o aprendizado. Certo? O lançar para ninguém, que é uma questão típica, super lançamento que no final nenhum usuário olhou e não se importa, ou para uma massa que é irrelevante, são coisas que não vão lhe trazer os resultados que você quer, principalmente em aprendizado, no início. Então lembra disso, né? Porque existe muito lançamento que é uma árvore caiu na floresta, ninguém viu, não serve para nada. Ou você fez um lançamento, você conseguiu atenção, mas de fato a massa de usuários era completamente irrelevante para o seu negócio. Então se aproveite da situação não escalável, se coloque numa situação de não ficar parado, para que você possa então conquistar os seus primeiros usuários e descobrir se eles são os usuários ideais para o futuro do seu negócio. Lembra que você não quer trabalhar com todo mundo, né? Você está tentando sistematizar quais são os usuários que são seus aliados à medida que você quer crescer. Quais são os aliados para as outras fases que tem nesse crescimento estratégico, tá certo? Bom, na visão de Paul Graham, você quer crescer 10% por semana. Então se você tentasse fazer um super lançamento para um monte de gente, vamos supor até que você pegue uma massa de usuários interessante ou não, mas se você lançasse para um monte de gente, você obviamente ia ter um crescimento menor com o tempo, né? Aqui o ponto de vista é outro. Do crescimento 10% por semana, né? Na primeira semana se você tiver uma pessoa, né? Na outra semana é praticamente uma pessoa ainda. Quando tiver 10, na outra semana é 1. Mas quando você tiver 100, na outra semana é 10. Então a ideia aqui é que se você encontrar os usuários certos, os aliados, os usuários líderes que vão carregar a sua bandeira com você, você pode crescendo 10% por semana e isso vai ser um número muito grande lá na frente. Essa é a zona estratégica que o cofundador, o empreendedor quer se colocar no início. Vamos falar de produtos incorretos ou imperfeitos. Segundo Reid Hoffman, se um produto é perfeito, é tarde demais. Bom, qual é a questão que é extremamente crítica para cofundadores e empreendedores que trabalham em suas startups? É que eles têm a tendência de fazerem produtos perfeitos ou produtos melhores. Qual que é o problema essa é uma zona de risco. Qual que é o problema dessa situação? É que você pensa no produto perfeito,
ou melhor, você está pensando, estabelecendo uma comparação com algo existente. Então, existem casos, obviamente, onde empreendedores criaram uma startup, uma ideia, que é para um mercado existente. Por exemplo, pizza. Você tem pizzas e você tem uma fórmula de fazer uma pizza mais barata, muito melhor, e encontrou essa fórmula. Isso é uma outra questão, é válido. Se você sabe esse caminho para bater de frente com algo que existe no mercado, beleza, você vai estar fazendo algo melhor ou algo perfeito. Mas as grandes ideias, e essas ideias inovadoras que entram e que distorcem a realidade do mercado ou do universo, são ideias que não buscam ser perfeitas ou melhores. Por quê? Porque elas não se comparam com coisas existentes. Porque essa é uma zona de risco, tentando se comparar com coisas existentes. Porque existem coisas que estão no mercado que é extremamente difícil tirar elas do mercado. Por isso, empreendedores criam novas ideias que são coisas diferentes, produtos incorretos ou imperfeitos. Então, eles, na questão da comparação, eles são imperfeitos. Eles não são melhores, eles são diferentes. Mas isso é uma oportunidade, porque se tem usuários e pessoas que reconhecem que não são os produtos melhores, mas são novas experiências, ou na visão de Paul Graham, são experiências insanamente espetaculares, eles vão estar tudo bem em viver com aquilo. Se você colocar em perspectiva, o iPhone, quando foi lançado, tinha vários problemas. Por exemplo, a bateria durava muito pouco tempo, mas era uma experiência espetacular para aqueles usuários. Então isso que você quer criar, algo diferente, algo que seja espetacular, uma experiência que tenha essa relação com esses seus primeiros usuários, certo? Você vai encontrar um grupo de pessoas que estão extremamente apaixonadas por aquilo que você fez e tudo bem que não é um produto perfeito. Como um exemplo aí de um produto imperfeito ou incorreto, ou diferente de fato, mas insanamente espetacular, eu coloquei em anexo, se você olhar no slide do Airbnb, o exemplo é o Airbnb em 2008, obviamente não se chamava Airbnb, o nome era Air Bed and Breakfast. Tem gente que acha que o Air é de nuvens, né? De novo, pegadinha, você caiu no mundo achando que startup, que o Airbnb, por exemplo, começou como sendo uma startup do jeito que ela é hoje. Não, na época chamava Air Bed and Breakfast, que era café da manhã com colchão de ar. Então, voltando aí, se você olhar o screenshot, você vai ver esse ponto que eu estou destacando e vou falar aqui, vou traduzir. Eles diziam assim: nós somos novos, lançamos em 3 de março de 2008 com uma meta imediata de oferecer uma alternativa em termos de acomodações para os atendentes da conferência SXSW, ou seja, SXSW de Austin, Texas. Nossos atendentes têm cerca de 80 camas disponíveis para escolherem. Então, isso é um produto de ficar no colchão de ar na casa das outras pessoas. Não era um produto melhor que hotéis. Eles não queriam isso. Eles não estavam se comparando. Era algo diferente. Então, é um produto incorreto, vamos dizer assim, mas uma experiência insanamente espetacular para os seus usuários, aqueles atendentes que queriam ir na conferência. Lembrando, expandindo um pouco na parte do insanamente espetacular, o Airbnb, eles realmente buscavam oferecer uma experiência mais interessante. Então, o que eles argumentavam eram que seria muito chato você ficar sozinho no hotel, você pode ficar com outras pessoas que são os atendentes das conferências, ficando nas casas do Airbnb, e lá você vai poder socializar com eles, sair com eles, vai pegar dicas da cidade e outras coisas. Então era algo realmente diferente, voltado ao público que estava indo nas conferências. Bom, agora falando sobre como encantar usuários. Qual que seria a tendência natural de uma startup que quer fazer as coisas da forma escalável? Seria essa ideia de angariar as pessoas ou usuários, de conquistar usuários. Por exemplo, quaisquer usuários, de forma quantitativa, né? Talvez para depois tentar arrumar as coisas. Mas na ideia não escalável,
nós queremos algo mais qualitativo. Mas aí tem alguns desafios, né? Que hoje o papel dos engenheiros, de arquitetos de informação nas startups, ele é um papel muito forte. E não era assim no passado. Então, com essas pessoas que hoje são os líderes dessas novas empresas, eles têm uma tendência natural, onde eles querem trabalhar em soluções mais robustas e eficientes. Então é contraintuitivo para eles trabalharem numa relação mais direta com as pessoas. Ou poderia ser perda de tempo, eles poderiam estar se comportando como vendedores, alguma coisa desse tipo. Então não é muito compatível com a área da engenharia, né? Com a área do arquiteto da informação, ou com a área daquele que cria soluções robustas e eficientes e funcionais. Um outro desafio é que existe um medo para essas pessoas, para esse perfil de cofundador, o medo que as coisas não vão escalar. Então, utilizando do mindset especialista, o risco é pensar que não vai escalar, né? Todo esse trabalho qualitativo de conversar com as pessoas, de desenvolver empatia com os primeiros clientes e conhecer em detalhes quais são as necessidades ou quais são os meus usuários aliados, os usuários especiais, e crescer, por exemplo, 10% por semana, tudo isso não vai escalar nunca. Então são desafios grandes mesmo, a ideia de trabalhar numa experiência insanamente espetacular no início. Mas encantar consumidores escala melhor do que nós normalmente achamos. Se nós partirmos do ponto que estamos sempre encantando nossos usuários, não encantando todo tipo de usuário, né? Mas encantando, quando eu digo nossos usuários, esses usuários especiais. Certo? É um grupo que tem as mesmas necessidades e que estão apaixonados pela sua ideia, sua proposta, o seu serviço. Paul Graham acredita que startups não falham se elas encantam as pessoas. Ser menor é especial, é ser especial. E você quer procurar essas situações onde seu usuário, seu cliente diz que amou ou que adorou a sua ideia. Essa é a zona especial de onde cofundadores de fato estão entregando uma experiência insanamente espetacular. Então, quando esses usuários especiais estão se referindo à sua ideia, como estão qualitativamente categorizando a sua ideia, a sua solução, como algo espetacular, esse é o tipo de feedback que não é inventado, né? As pessoas passam esse tipo de feedback quando realmente é algo diferente, mesmo que seja um produto imperfeito, e está tudo bem. Bom, eu vou abordar um pouquinho mais sobre essa questão do insanamente espetacular, porque pode passar a ideia de produtos perfeitos também. Então, vamos de novo aqui voltar no tempo para olhar o que seria uma startup, uma dessas grandes empresas hoje, lá no início, na fase startup. Então, se você colocar em perspectiva, a ideia inicial é você criar uma experiência com um grupo de usuários que você consegue aprender e então entender se você vai ter outros grupos de usuários, se você vai ter mais usuários que vão se interessar. Então você começa uma relação, você estabelece uma interação mais direta de aprendizado, certo? E você quer entender se essa experiência espetacular que você está oferecendo representa uma oportunidade maior. Isso é só uma oportunidade de estabelecer esse entendimento. E você quer saber por que representaria uma oportunidade maior ainda, certo? O que seria uma oportunidade maior a partir de um grupo inicial de usuários? Seria eles, por exemplo, convidarem outras pessoas, ou seja, aumentando o grupo de usuários. Seria, por exemplo, um novo grupo de usuários também se interessar pela mesma experiência sem que os primeiros percam o interesse. Ou até alguns cenários mais extremos onde você conquista um novo grupo muito maior e perde o primeiro grupo menor, que acontece também. Então essa é a ideia. A ideia da experiência e a ideia do insanamente espetacular, entenda que é uma relação de aprendizado sobre quais são as funções
que respondem aos anseios de um grupo de usuário e se existe uma oportunidade de você alcançar um grupo maior de usuário a partir daquele grupo inicial. Vou falar da estratégia do fogo contido. Qual que é a ideia aqui? O exemplo do Facebook, que o Paul Graham teve a oportunidade de entrevistar o Mark Zuckerberg. E o que acontecia lá no início é que a rede era fechada, ela não era aberta, como muitos sabem, aqueles que já acompanharam a história do Facebook. Então eles tinham uma inscrição, você tinha que ter um login restrito, que era só permitido para os alunos de Harvard. Então enquanto eles tinham milhares de usuários, poucos na época, esses usuários eram estudantes e eles tinham essa sensação de pertencer a um grupo especial, o grupo dos universitários, e obviamente ali eles estabeleciam as relações sociais e a identidade deles nesse submundo online, vamos falar assim, né? Mas a ideia central é essa ideia de massa crítica. Então, com a ideia do fogo contido, né, o fogo está sempre quente, você quer adicionar mais lenha somente se ele estiver super quente, né? Com ele mais ou menos, você não quer botar mais lenha. E na linha geral é isso. E você quer um outro ponto de vista também, que é uma pergunta que você faz, é se existe um subconjunto de um mercado, que você pode, vamos dizer assim, atacar esse mercado antes. Mas, observe, o subconjunto de um mercado não é uma fatia do mercado. Não é um percentual do mercado. Então, por exemplo, se eu tiver 1.000 vaquinhas, né, no pasto e eu quero fazer algumas delas mais felizes, eu poderia só separar 100 vaquinhas, né, 10% das 1.000, e alimentar ela com uma comida mais saudável. Esse exemplo é um percentual ou uma fatia do mercado, né? Eu só passei a régua no lugar. Não é isso aqui, tá? Um subconjunto do mercado seria, por exemplo, eu selecionar as 100 vaquinhas mais doentes. E para essas vaquinhas eu quero alimentar elas, tá bom? Seria a metáfora aí. Então sempre faça a pergunta, né? Existe um subconjunto de um mercado que tem uma dor ou uma necessidade mais forte? E para esse subconjunto eu posso então oferecer essa experiência insanamente espetacular? E se eu oferecer e eles gostarem, eu quero realmente cativar eles, aprender com eles, né? E aí sim pensar em outros subconjuntos do mercado maior aí, tá bom? Bom, vamos falar do modo consultoria, onde Paul Graham e seus colegas recomendaram para algumas startups. Então o primeiro cenário aqui seria uma empresa, cenário onde seu cliente é no segmento B2B, e a sua startup então ela oferece uma consultoria para esse cliente B2B. Qual que é a hipótese? É que você atender as necessidades em detalhes desse cliente, é que outros clientes, vamos dizer assim, os irmãozinhos desse cliente, né, por exemplo, competidores, vão também querer, tá certo? O risco que você corre é entrar num beco sem saída. Por exemplo, quando este cliente específico tem necessidades completamente específicas, então fique atento a isso, né? Outra questão até saindo do B2B, mas quando você faz a consultoria para agradar um cliente específico, você tem que ter a noção que existe uma diferença entre fazer uma consultoria não cobrando e cobrando. Então fique atento a esse fenômeno aí também, né? Que você pode muito bem achar que está fazendo um produto, por exemplo, não cobrando, agradando, trabalhando para aquele cliente, mas no fundo você não está... Você corre o risco de não fazer um produto onde você poderia cobrar, com modelo de negócios nesse produto. Então, esteja atento aí ao divisor de águas, que é cobrar versus não cobrar na consultoria, certo? E um terceiro cenário, que reconhece o desafio quando você, por exemplo, gostaria de que o seu cliente usasse um produto.
mas ele não quer ainda usar o seu produto. Então, nesse domínio, o que você pode fazer é começar a usar o produto para ele. Então, você tem o seu produto, você sabe que ele não é perfeito, né? Mas você já pode começar a fazer o serviço de fato para o seu cliente, como sendo consultoria. Então, isso vai também te permitir, primeiro, você vai ter a relação, você vai estar estabelecendo o aprendizado. Em segundo lugar, você também está vivendo realmente na pele desse cliente, entendeu a situação? Como se você estivesse trabalhando dentro da empresa dele, você é o usuário do seu próprio sistema. Bom, um pouco relacionado ao modo consultoria, mas indo para a linha do produto. É o produto manual, ou Concierge MVP. Produto mínimo viável manual, tem outros nomes. Basicamente, o que você faz é fazer tudo na mão, certo? O que seria o produto você está simulando ou fazendo por trás dos bastidores de forma manual. Qual que é a situação que você se coloca? Você consegue lançar mais rápido e, eventualmente, obviamente, você quer se remover da situação, né? Você quer tirar você da cena dos bastidores. Mas isso vai te permitir lançar e aprender. Então, de novo, né, a ideia é aprendizado, mas o desafio vai ser tirar você da frente. Qual que é a situação que startups de sucesso já fizeram? É você, de fato, fazer isso o máximo que você puder. Então, é contraintuitivo, isso vai direto na parte mais dolorosa aí de muitos negócios, porque é possível fazer no modo manual. Isso assusta todo mundo, assusta empreendedores e cofundadores e os seus clientes quando descobrem, os seus parceiros e todo o ecossistema ao lado, né, do grupo de liderança que está fazendo a solução. Mas é melhor fazer as coisas manualmente, aprendendo e resolvendo problemas, do que automatizando coisas que não resolvem, certo? Bom, vamos falar aí de super lançamentos. O que são os super lançamentos? Aquele esforço, né, que, por exemplo, tipo um míssil. Você lançou ele faz um barulho grande e acabou. Então, isso é a receita de desastre, não faça. O que você quer fazer é mais parecido com a ideia do foguete, que você tem sempre uma propulsão. Então, tá tudo bem fazer vários lançamentos. A pergunta que o Paul Graham coloca para nós é se você lembra, por exemplo, de uma grande empresa hoje, mas se você lembra de um grande lançamento que ela fez na época que ela era uma startup. Então vamos ficar atentos na ideia dos lançamentos contínuos dentro da situação de aprendizado. Por que isso? Porque as pessoas, primeiro, elas têm outras agendas. Um super lançamento pode fazer um barulho, mas não é suficiente para mover a agenda. Se for um lançamento que acabou a pilha, né? Acabou o barulho. Então, a agenda é uma questão. Outra coisa também é que as novidades ou as situações que entre o problema e a solução não estão articuladas na cultura das pessoas ou diante aí do seu mercado, essas são condições onde as pessoas têm que aprender realmente. Então, não adianta fazer um barulho sendo que existe uma curva de aprendizado envolvida, né? Um outro ponto sobre o super lançamento é que você quer evitar, ou a contramedida do super lançamento, que seria os vários lançamentos, né, nessa seara da propulsão contínua, você quer evitar tentar fazer isso na forma de parcerias. Então, por exemplo, ficar aglomerando parcerias que obviamente vão ter custos ou efeitos colaterais, não é uma boa estratégia, certo? Você que realmente quer focar mais naquela ideia do fogo contido, de atender às necessidades dos seus usuários com massa crítica e continuar expandindo. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou falar aqui dos vetores ou do eixo da construção da startup. São dois lados, ou dois eixos, de fato. De um lado, o eixo da construção, onde você quer, sim, entregar um produto, você quer colocar as funções. Do outro lado, você tem o eixo do aprendizado, certo? Das coisas não escaláveis. Você precisa disso em paralelo. Só que,
priorizando que o não escalável do aprendizado possa criar as condições para o lado da construção. Por quê? Se você só construir, mesmo que você estiver pensando no perfeito, né, no seu ponto de vista, sem levar em consideração os seus usuários, você pode criar o produto perfeito na sua visão, mas que não vai ter mercado. Do outro lado, se você estivesse só aprendendo, também não serve para nada, né? Você vai ter um insight, você vai entender o fenômeno, mas nunca vai entregar, ou seja, não vai ter um mercado, não vai entregar inovação no mercado. Então eu desejo que você possa criar as condições não escaláveis de aprendizado, de reflexão, de focar na qualidade, de focar na massa crítica antes da expansão, e com isso possa ter mais chances de fazer sua startup conseguir virar uma empresa de sucesso. Boa sorte!